Nós estamos falando sobre saúde mental e hoje nós vamos falar de como a fé nos ajuda a mantermos nossa mente equilibrada diante de situações de injustiça. De todos os temas que nós já abordamos aqui, esse aqui é o que menos tem a ver diretamente com a questão da pandemia. Mas nós colocamos ele aqui como o último tema, fechando essa série, justamente porque nós sabemos o quanto situações de injustiça mexem conosco e podem desequilibrar o nosso coração. E se você já passou por injustiças, você sabe exatamente do que eu estou falando. Como isso nos abate, como isso mexe com a nossa alma. Nós sofremos muitas injustiças. Talvez um dos lugares mais comuns onde isso pode acontecer é no nosso trabalho. Talvez nós não somos valorizados como nós deveríamos. Quem sabe nós somos, de repente, acusados de algo que nós não fizemos. Ou quem sabe nós somos sumariamente demitidos sem nenhuma explicação. São injustiças. Bom, se o trabalho é o lugar onde possivelmente as injustiças mais ocorrem, é na família possivelmente o lugar onde elas mais doem. Talvez na relação de filhos e pais, isso acontece muito quando os pais são desvalorizados pelos filhos, ou quando os filhos são acusados injustamente pelos pais. No casamento, da mesma forma, quando um cônjuge não valoriza o outro adequadamente, ou quem sabe interpreta mal o que o outro fez. Isso nos dói bastante. Bom, a injustiça ela pode acontecer nas mais diferentes áreas e ela normalmente tem 3 efeitos no nosso coração. Pelo menos 3 efeitos. Vitimização, rancor e amargura. A vitimização é nós nos enxergarmos como vítimas de uma situação. Só estou nessa situação porque o fulano de tal me prejudicou, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque meu marido aquilo outro, meu chefe fez aquilo. Então nós nos enxergamos como vítimas de uma situação e não conseguimos ter uma atitude sobre ela. Isso a gente chama de vitimização. Rancor é exatamente o contrário de perdoar. Quando nós não perdoamos, guardamos rancor. E amargura significa deixar a vida amarga. Se refere àquelas pessoas, talvez você conheça, que enxergam a vida em preto e branco, que enxergam sempre a metade mais vazia do copo. Esse tipo de situação que nós estamos falando. E o que é importante de você perceber é que normalmente essas características elas acontecem mais ou menos como uma reação em cadeia. Uma acaba levando a outra. A injustiça ela facilmente nos leva para a vitimização. Só estou nessa situação difícil por culpa dele. E a gente não consegue ter uma reação sobre isso. A vitimização ela nos leva ao rancor. Afinal de contas, se eu estou numa situação ruim por culpa de alguém e eu estou realmente enfrentando dificuldades por causa dessa pessoa, eu tenho muita dificuldade de perdoá-lo. E o rancor nos leva à amargura. Se nós guardamos rancor, isso é muito fácil da gente entender, a vida vai se tornando amarga com o tempo. E é isso que eu queria destacar para você nesse início. Perceba comigo como a injustiça ela tem o grande potencial de amargurar a nossa vida, de envenenar a nossa alma. Por isso a pergunta que a gente quer responder hoje é: como passar pela injustiça sem que ela envenene a nossa alma? Essa é a grande pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Para isso, eu vou contar uma história muito importante, uma história histórica que aconteceu séculos atrás. Nós vamos fazer um estudo de caso a partir dessa história. Havia um homem que se chamava Jacó, também poderia se chamar Israel, e esse homem tinha 4 esposas. Naquela época isso era algo permitido. Uma dessas esposas era a que ele mais amava. Mas o interessante é que ele só conseguiu ter filhos com as outras 13. E com as outras 13 ele teve 10 filhos. E com aquele que ela amava não conseguiu ter nenhum. Até que finalmente nasceu um menino chamado José. Um filho muito esperado. E logo depois dessa mesma esposa que ele amava tanto, veio um filho chamado Benjamim. Mas aconteceu que justamente esta esposa morreu no parto. Bom, então esses 2 filhos que estão aqui para você representados em vermelho eram tudo que sobraram para esse homem da mulher que ele amava realmente. E esse pai começou a ter uma predileção por esses filhos em relação aos demais, e ele nem mesmo escondeu isso dos outros, ele nem mesmo disfarçou isso dos outros. Ele preferia o filho José e ele falava disso absolutamente abertamente.
Bom, é claro que isso deixou uma situação muito desconfortável. E os irmãos passaram a odiar o José. E o relato que está na Bíblia diz que eles não conseguiam falar com ele amigavelmente. E aqui eu poderia dizer que no tema de hoje, que é injustiça, essa foi a primeira injustiça que o José sofreu. Ele estava numa família disfuncional, com um convívio complicadíssimo com os seus irmãos, e não foi algo que ele fez, não foi algo que ele plantou, foram decisões e comportamentos tidos por outras pessoas, que ele simplesmente agora teve que arcar. Mas tudo bem, a vida segue. Certo dia, esses 10 irmãos que eram mais velhos estavam cuidando dos rebanhos, porque essa família era pecuarista. José tinha apenas 17 anos e o pai dele disse: olha, vai lá e vai ver os teus irmãos e vai ver se eles estão fazendo o trabalho direito. Bom, o José chegou até lá e os irmãos, aproveitando que eles estavam numa localidade bem erma, decidiram, olha só que coisa triste, trágica, decidiram matar o seu irmão. Porém, no momento que eles iam fazer isso, eles viram uma caravana uma caravana que vendia, comercializava escravos chegando. E eles pensaram o seguinte: muito bem, se nós matarmos o nosso irmão, nós nos livramos dele, mas não ganhamos mais nada sobre isso. Agora, se nós vendermos o nosso irmão, além de nós nos livrarmos dele, nós ainda fazemos um dinheiro. E fizeram isso. Venderam o seu irmão como escravo. E aqui a gente pode dizer, essa foi a segunda grande tragédia, aliás, grande injustiça que ele passou. E talvez, possivelmente, a maior. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você já imaginou que coisa seríssima isso? Bom, diante disso, agora, o José vai para um outro país, no caso o Egito, que existe até hoje. E lá ele é vendido para o capitão da guarda do faraó, mas ele não se resigna com a situação, ele faz o melhor que ele pode ali na casa do seu novo senhor, e depois de um tempo ele se torna o principal escravo daquela casa. E ele gerencia a casa toda. Porém, a esposa do seu novo senhor, ela o assedia. E ele não se deixa levar pelo assédio dela. Só que então ela inverte o jogo e fala que ele o assediou, o seu marido acredita e lança ele na prisão. A terceira grande injustiça que o José sofre, sendo preso por algo que ele absolutamente não cometeu, pelo contrário. Bom, ele fica anos naquela prisão, mas ali ele também não se resigna, não se encolhe, ele começa a ajudar o carcereiro e depois de um tempo ele é o ajudante do carcereiro cuidando dos presos que estão ali. E nesse ato de cuidar daqueles presos, ele conhece 2 em particular, o copeiro e o padeiro do próprio faraó, do próprio rei. E ele ajuda aqueles 2 prisioneiros interpretando o sonho deles. E tudo o que ele pede é que eles não se esqueçam dele se eles saírem da prisão, especialmente ao copeiro. E o que acontece? O copeiro realmente se esquece dele quando sai da prisão. É que a gente pode dizer a quarta grande injustiça que ele sofre. Ele não foi valorizado por aquilo que ele realmente fez e ajudou. Se passaram nesse tempo, então, 2 anos desde que o copeiro foi solto. 13 anos desde que ele foi vendido pelo seu irmão, quando o rei, o faraó, teve um sonho. E José finalmente foi lembrado pelo copeiro e foi chamado na presença do rei para ajudar o faraó a interpretar o seu sonho. E a coisa deu tão certa, mas tão certa, que ele foi colocado como governador do Egito e numa virada extraordinária. Ele sai de escravo, depois de prisioneiro, para agora o segundo em comando daquele país. Bom, 7 anos mais tarde que ele é liberto, 20 anos mais tarde que ele é vendido, ele reencontra os seus irmãos. Aqueles que praticamente começaram toda essa corrente de injustiças que quase destruiu a vida do José. Nesse momento, como eu falei, o José era governador do Egito, ele tinha absoluto poder sobre a vida dos irmãos que estavam lá porque eles foram comprar comida. Se o José quisesse naquele momento mandar prendê-los, ele podia, ele tinha poder para isso. Se quisesse mandar açoitá-los, torturá-los ou até matá-los, ele podia. Você já imaginou que situação é essa? Imagina que você tem na sua frente a pessoa que mais te magoou e que mais te prejudicou na vida. E você tem poder e autoridade para fazer o que você bem entende com ela sem prestar contas para ninguém. É isso que o José está passando.
E o que ele faz? Numa atitude extraordinária, que mostra como ele tinha uma saúde mental boa, como ele tinha uma mente no lugar, e como ele não tinha sido envenenado pela injustiça, ele decide perdoar os seus irmãos. Isso mesmo, ele perdoa os seus irmãos, não só isso, ele convida os seus irmãos para irem morar lá com ele e os sustenta durante anos. Você consegue imaginar? E aqui eu queria dizer algo para vocês que é realmente muito importante, muito mesmo. Não existe forma de superar a injustiça que não seja através do perdão. Eu quero ser muito claro e enfático aqui. Se qualquer um de nós passa por uma situação de injustiça, não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira de superar esse momento de injustiça que não passe pelo perdão. Não existe um outro caminho, não existe uma alternativa. A única forma de realmente superar isso de forma saudável é através do perdão. E eu sei que perdão é um assunto que deixa as pessoas bastante desconfortáveis. Pessoal, eu vou dizer para vocês, eu já acompanho e aconselho pessoas há mais de década. E eu, nesse meio tempo, conversei e aconselhei muitas pessoas que tinham problema nessa área do perdão. Eu sei que é uma área complicada para muitas pessoas. Mas eu tenho visto que grande parte das pessoas tem dificuldade nessa área por dois problemas. O primeiro deles é porque não entendeu o perdão. Isso acontece muito. Alguém chega diante de mim e me conta um relato de injustiça. E aí eu faço uma pergunta que é muito importante. Você já perdoou essa pessoa? E aí a pessoa que está lá conversando comigo diz, não sei. E aí eu já percebo que alguma coisa está errada, porque se a pessoa entendeu realmente bem o perdão, ela vai conseguir responder com um sim ou com um não, e vai saber que o não sei não é uma opção de resposta válida para essa pergunta. Sabe qual é o grande problema? A grande maioria das pessoas confunde perdão com um sentimento. Eu não sei se eu já perdoei, porque às vezes eu me sinto bem com relação a isso, mas às vezes eu vejo a pessoa e me sinto mal, daí eu penso que eu não perdoei realmente. Mas eu queria explicar algo para você que é muito importante. Perdão não é um sentimento. Perdão tem muito mais a ver com uma decisão. Perdão é quando alguém te machuca, quando alguém te fere, e você tem a possibilidade de ferir essa pessoa que também te prejudicou, e você não o faz, isso é perdão. Vamos explicar de uma maneira muito clara. Quando alguém te machuca, e você tem a oportunidade de machucar essa pessoa, e você a machuca, seja através das suas palavras, seja através das suas atitudes, ou mesmo do seu silêncio, sabe quando a gente usa o silêncio para magoar uma pessoa, para machucar ela? A Bíblia chama isso de vingança. Agora, quando nós temos essa oportunidade e nós não nos vingamos, a Bíblia chama isso de perdão. Então, o perdão é uma decisão exterior de abrir mão do seu direito de vingança e acompanhada por uma decisão interior de não alimentar aquela mágoa. Significa que sempre que você lembrar desse episódio, ao invés de você ficar remoendo, dizendo coisas do tipo, como ele pôde fazer isso comigo, como ela pôde fazer isso comigo, você vai escolher dizer para si mesmo, para o seu coração, eu já perdoei isso. Vamos adiante. Então o perdão é essa decisão exterior de abrir mão da sua vingança, essa decisão interior de não alimentar essa mágoa. Que depois se desenvolve em um processo. Por quê? Porque essa decisão ela não precisa ser tomada uma vez apenas. Ela precisa ser tomada várias vezes, sempre de novo, quando aquilo doer na nossa vida. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa fez uma conta no seu comércio e depois ela não pagou. Depois de muito tempo cobrando e insistindo, você decidiu perdoar essa dívida. Perdoei, pronto, não cobro mais. E aí daqui a pouco você vai encontrar de novo a pessoa na rua e você vai sentir uma dor no coração, lembrando dessa situação. Você vai ter que decidir perdoar de novo. Daqui a pouco você vai ver que essa pessoa trocou de carro, vendo uma foto no Facebook. Vai doer de novo e você precisa decidir perdoar novamente. Por isso a gente chama que perdão não é um evento, é um processo. Porque ele depende de uma mesma decisão sendo vivida constantemente, sempre que a dor emocional volta. E se a gente fica nesse processo por tempo suficiente, esse processo
pode sim, daí, finalmente, modificar os nossos sentimentos. O que eu quero dizer é o seguinte: perdão significa você decidir não se vingar e não alimentar a mágoa. E fazer isso quantas vezes for necessário. Com o tempo, quem sabe, um dia você vai olhar para trás e não vai mais sentir dor naquela situação. Como uma cicatriz. Você vai lembrar que o machucado estava lá, mas ele não dói mais. Da mesma forma isso vai acontecer. Mas esse é um processo que pode demorar dias, meses ou anos, a depender da gravidade da mágoa. Então, isso é perdão. Ok. Segundo grande problema que as pessoas têm com o perdão é o seguinte. Muitas pessoas chegam para mim e falam: eu sei que eu deveria perdoar, mas eu não consigo. Em geral, quando a gente aconselha pessoas que têm problema nessa área, nós não precisamos gastar muito tempo convencendo a pessoa de que ela precisa perdoar. A grande maioria das pessoas hoje já tem essa consciência de que perdoar é o melhor caminho. Mas muitas e muitas pessoas chegam para mim, às vezes com lágrimas nos olhos, dizendo: eu quero perdoar, eu sei que é o melhor, eu sei que eu devo, mas eu simplesmente não tenho forças, eu não consigo. E aí, o que eu faço? Bom, para essa parte em especial, a história de José, ela nos ajuda muito, muito mesmo. Olha só o que o José vai dizer no capítulo 45, versículo 5 do livro de Gênesis. Ele vai dizer assim, para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Perceba? São palavras de perdão. Ele poderia ter infligido dano aos seus irmãos, mas ele fala para eles não se infligirem, que não vai acontecer nada. Aqui está acontecendo a decisão do perdão. E aí, ele acrescenta: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Bom, pergunta que vem na minha mente, talvez venha na sua: como uma pessoa como José consegue sofrer por tanto tempo, por 13 anos, o pior que a vida poderia oferecer, por culpa e injustiça de algumas pessoas, e quando ele reencontra essas pessoas, tendo toda a possibilidade de se vingar, ele as perdoa e ainda é generoso? Nós temos duas respostas para isso. Ou ele era um super-herói, um ser humano de valor elevadíssimo, mais do que qualquer ser humano comum, ou ele tinha uma visão do cuidado de Deus especial que possibilitou que ele fizesse isso. E a Bíblia vai nos dizer que a segunda resposta é que é verdadeira. Ele tem forças para perdoar os seus irmãos, porque ele tinha uma visão do cuidado de Deus na vida dele, que fez toda a diferença e forneceu a força e a energia que ele precisava. Ele vai explicar isso um pouco mais para frente. Ele diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo esclarece de início pelo menos duas coisas. Primeiro, a injustiça não é vontade de Deus, mas ela vem do mau uso da liberdade que Deus deu para nós. Olha só o que José está dizendo: vocês planejaram o mal contra mim. Ele está dizendo: olha só, vocês me venderam não porque Deus quis, vocês me venderam porque vocês fizeram mau uso da sua liberdade, vocês planejaram o mal contra mim. Vocês me venderam, os irmãos de José venderam ele porque deixaram o seu ódio consumir o seu coração. A esposa de Potifar não vendeu José porque Deus quis. A esposa de Potifar, assediou José e depois mentiu porque ela não conseguiu conter o seu impulso, fazendo uso da liberdade que Deus deu para ela, e depois não teve caráter de assumir o seu erro. O mal, ele não vem de Deus. Esse mal, essa injustiça, ela vem das pessoas que fazem mau uso da liberdade que Deus deu para elas. Afinal de contas, se Deus me deu liberdade de tomar decisões e escolhas, eu sei que eu posso fazer escolhas ruins. E eu sei que outras pessoas podem fazer escolhas ruins fazendo uso dessa liberdade e me prejudicarem também. Segunda coisa que a gente aprende aqui, olha só, é que a injustiça não pode tirar a nossa vida do cuidado amoroso de Deus. É o que José vai falar no final, na segunda parte. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Significa que essas pessoas fizeram mau uso da sua liberdade, injustiçaram o José, mas a injustiça
Aliás, injustiça nenhuma pode nos afastar do cuidado de Deus na nossa vida. Nenhuma pessoa, olha só como isso é libertador, tem o poder de absolutamente estragar a nossa vida, porque Deus está junto. Os irmãos de José não conseguiram estragar a vida do seu irmão, porque a vida de José nunca esteve nas mãos deles, mas sempre esteve nas mãos de Deus. Percebe? Então, a injustiça, ela vem do mau uso da liberdade que Deus nos dá. Mas mesmo a injustiça, por mais espantosa que seja, não pode tirar a nossa vida do cuidado amoroso de Deus. Deixa eu te explicar isso que José está falando de uma forma mais simples. Nós podemos encarar a vida de 3 formas diferentes. A primeira forma está em azul do lado esquerdo da sua tela. Nós podemos ver a vida como se tudo é resultado das minhas escolhas ou das pessoas ao meu redor. Imagina aqui comigo. Essa é a visão que é muito falada, por exemplo, na autoajuda, quando a gente vê livros de autoajuda dizendo assim, a vida é o que você faz dela, a vida é o resultado das suas decisões. Essa é a visão que a gente vê muito na secularização, que é basicamente uma visão de vida onde nós vivemos desconsiderando que Deus está junto conosco e realmente pode agir na história. E isso nos leva ou ao orgulho, ou à culpa, ou à vitimização. Você imagina, se o José encontra os seus irmãos agora no palácio, e ele tem essa visão de vida, ele provavelmente diria algo semelhante do tipo, vocês viram o que aconteceu? Vocês me venderam como escravo. Eu estava na pior situação possível, mas eu venci na vida. Eu com meu esforço, porque eu não desisti, porque eu fiz a vida acontecer, eu cheguei aonde cheguei. Eu venci, vocês não conseguiram me destruir porque eu fui perseverante, forte. Se José tivesse falado isso, provavelmente o relato dele estaria num livro de autoajuda. Mas não está, está na Bíblia. Ou imagina comigo se os irmãos tivessem encontrado José na prisão. Possivelmente, José teria dito para eles algo do tipo, eu estou aqui na prisão porque vocês acabaram com a minha vida, porque vocês me deixaram nessa situação. E seria assim uma vitimização, entende? Então, se José tivesse essa visão de vida, ele falaria mais ou menos isso, e essas seriam as consequências. Mas não é isso. Existe uma outra possibilidade de nós vermos a vida, como se tudo fosse resultado de forças cósmicas que nos governam. É a visão presente na visão ocidental de destino ou na visão oriental de Sina, que tudo está escrito de uma certa forma e não importa se a gente vai optar por A ou por B, a gente vai acabar chegando aonde o nosso destino determinou e pronto, final. E não tem como mudar isso. É o que muitas vezes a gente ouve quando pessoas estão talvez tentando consolar alguém num velório e aí bate nas costas da pessoa e diz assim, teve que ser assim, estava escrito, era para ser assim. Essa também não é a ideia bíblica. Isso nos leva normalmente a 2 comportamentos, ou a irresponsabilidade ou a revolta. Porque, afinal de contas, se tanto faz eu ir para o A ou para o B, no final é o meu destino que vai comandar a minha história, então eu vou fazer como eu bem entendo. É o que a gente ouve muito nesses dias de pandemia. Pessoas que dizem assim, eu não quero saber, eu não vou me cuidar, o que tiver que ser, vai ser. Essa é a visão distorcida de destino que leva pessoas à irresponsabilidade. Outra é a revolta. Afinal de contas, se a minha vida é governada por uma força cósmica, seja ela se chamando Deus ou qualquer outra coisa, e eu estou numa situação delicada, é culpa dessa força cósmica. Eu não sei o que ela tem contra mim. Isso me leva à revolta e a uma espiritualidade doente. Bom, mas a Bíblia, aqui, especialmente na história de José, mas em outros locais, ela apresenta justamente uma visão alternativa que está no meio em verde. Apresenta que a vida é o resultado de um Deus amoroso que nos conduz através das nossas escolhas.
Enquanto na primeira só tem espaço para a liberdade humana, mas não se fala nada do agir de Deus. Enquanto na segunda só tem espaço para o agir de Deus, mas não tem espaço para a liberdade e responsabilidade humana, a Bíblia coloca o agir de Deus e a liberdade humana lado a lado num perfeito equilíbrio. E isso me leva justamente à responsabilidade. Afinal de contas, Deus me dá a liberdade, eu tenho que fazer bom uso dela, e as minhas escolhas, sim, interferem na minha vida, interferem no meu futuro, e por isso eu preciso tomar escolhas quanto mais sábias possível. Mas isso também me traz uma confiança de saber que, apesar das minhas escolhas às vezes serem mal feitas, e apesar das escolhas de outras pessoas às vezes também serem mais feitas, existe um Deus conduzindo a minha história com uma mão mais forte do que qualquer outra pessoa. E que mesmo eu ou outras pessoas, elas não vão conseguir estragar a minha vida completamente. Nenhuma injustiça tem o poder de destruir a minha vida e me afastar do cuidado de Deus. Por isso, apesar das injustiças, eu posso levantar, confiar que esse Deus continua comigo e seguir adiante. Percebe como isso é importante e como a Bíblia traz uma visão que nos conduz a uma mente saudável diante da injustiça? Deixa eu dar um exemplo para vocês que de repente ajude a entender o que nós estamos falando aqui. Nós temos 2 filhos pequenos, quem nos conhece sabe disso, um casal. E nós desde pequenos decidimos envolvê-los no trabalho doméstico. Então desde pequenos eles tinham que fazer algumas atividades de organizar a casa, de limpar a casa, claro, tudo de acordo com a idade deles. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa muito sincera, tomara que eles não estejam ouvindo nesse momento. Quando eles eram pequenos, em especial, não ajudava praticamente nada o que eles faziam. Pelo contrário, era muito mais rápido fazer sozinho. Aquilo que eles faziam, arrumavam ou limpavam, não ficava bom. E o que a minha esposa e eu fazíamos? Muito bem, a gente discretamente depois ia lá e refazia o que eles tinham feito. Eles fizeram bem mal feito, mas a gente ia lá e de uma maneira discreta a gente refazia. E assim a gente foi ajudando eles a amadurecer, mas também mantendo a casa limpa. O que Deus faz é isso, Ele nos dá uma ampla liberdade de escolha, mas Ele promete ir junto com a gente, consertando essas escolhas se elas não saem muito bem como deveriam. Dá para entender? Então, é claro que quando nós estamos diante de decisões, nós podemos e devemos orar para que Deus nos oriente, nos conduza as nossas decisões, mas vão ter momentos onde não vai ter uma resposta clara. Sabe o que Deus diz nesse momento? Pode decidir e eu vou estar junto. E se a coisa não sair muito bem, eu te ajudo. Ah, Deus, será que eu estudo de direito ou medicina? Se a resposta não está clara, você pode fazer... É porque Deus está dizendo para você assim, se você fizer direito e as coisas não saírem muito bem, eu vou estar lá junto e vou te ajudar. E se você fizer medicina, eu vou estar lá junto e vou te ajudar também. Deus, eu estou conhecendo uma menina especial, será que eu namoro ela ou não? E se a resposta não está clara, Deus está dizendo, olha, se você decidir namorar, eu vou estar junto e vou ajudar a ajeitar as coisas. Se você decidir não namorá-la, não se preocupa que outra hora eu vou colocar outra pessoa no teu caminho. Percebe? A Bíblia vai falando que Deus vai nos dando liberdade de escolha e vai seguindo junto com a gente para que as decisões tortas que nós tomemos ou as pessoas que estão ao nosso redor e nos prejudiquem, para que Ele amorteça elas. Essa é a ideia. Bom, talvez é isso que o salmista do Salmo 23 quis dizer quando ele diz: a tua bondade e a tua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Percebe? A bondade e a misericórdia de Deus, elas não estão indo à frente do salmista, elas estão indo atrás. O salmista está seguindo o seu caminho e Deus está indo atrás com a sua misericórdia e a sua justiça, consertando aquilo que não fica tão bom. Muito bem. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da soberania de Deus, que é justamente isso. Deus conduz a história do ser humano. Deus guia a história do mundo sem tirar a liberdade humana. Isso é muito importante. Isso não significa que coisas ruins não possam acontecer, como, por exemplo, a injustiça, mas que Deus continua nos conduzindo apesar delas, e aqui vem o detalhe, e mesmo através delas. Na história de José,
Não aconteceu simplesmente que Deus fez com que o impacto daquela injustiça fosse amortecido, mas aquela injustiça que aconteceu por causa da maldade dos irmãos de José foi justamente um elemento importante no plano que Deus estava construindo. Deus pegou aquela coisa ruim e transformou em algo bom. Foi isso que o José falou. A gente poderia explicar isso através da imagem de um bordado. Se a nossa vida fosse um grande bordado e a injustiça fossem algumas linhas desse bordado, Deus não ia cortar as linhas de injustiça fora da nossa vida. Ele iria usá-las na bela imagem que Ele está construindo do bordado da nossa história. Essa é a ideia da Bíblia. Ou seja, Deus pode não só amortecer as injustiças que acontecem na sua vida, como Ele pode, inclusive, usá-las para te conduzir nos seus planos em coisas melhores ainda que talvez no início você não consegue nem imaginar. Muito importante, né? Bom, muito bem. Mas aí, de repente, você chega nesse momento e diz assim: Jorge, eu queria perdoar as pessoas, e eu sei que confiar que Deus está junto é importante nisso, mas como eu posso realmente colocar meu coração nisso? Como eu posso realmente acreditar e confiar nisso? Que Deus está no controle das coisas, que Deus continua comigo e que Deus pode, inclusive, transformar a injustiça numa coisa boa. Você pode confiar nisso, porque um dia um ser humano, um homem chamado Jesus, também foi vendido por alguém próximo como José. E esse mesmo Jesus também foi preso injustamente como José, mas diferente do José, José tinha seus outros erros. Talvez ele não cometeu aquele crime, mas Jesus era completamente inocente. José foi preso, Jesus não só preso, ele também foi sentenciado à morte, foi colocado numa coroa de espinhos, foi torturado e depois crucificado, que era a pior morte da época. E eu posso apostar com você que qualquer um de nós que estivesse lá naquele momento diria: agora sim, Deus perdeu o controle. Agora sim, é absolutamente impossível que Deus possa fazer nascer algo bom de algo tão ruim e injusto assim. Mas a Bíblia nos surpreende dizendo que é justamente através da maior injustiça da história que Deus faz nascer a maior salvação na história. Deus conseguiu converter, transformar até mesmo a maior injustiça do mundo inteiro na maior salvação do mundo inteiro. E aliás, que interessante que a nossa salvação ela vem justamente por causa da injustiça que o próprio Jesus estava sofrendo. Então naquele momento, ninguém conseguiria ver, mas Deus estava transformando aquele mal em bem. E 3 dias depois, quando esse Jesus ressuscita, isso iria ficar claro. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós nem sempre conseguiremos entender o agir soberano de Deus em todos os momentos. Nem sempre nós vamos entender como Deus vai transformar uma injustiça que nós sofremos em bem. Mas, se nós entendermos apenas o agir soberano dele na cruz, nós podemos encontrar descanso e a confiança que nós precisamos. É isso que a Bíblia ensina. Se Deus foi capaz de converter a maior injustiça do mundo na maior salvação, Ele pode fazer o mesmo com as injustiças que você sofre. Então, diante da injustiça, você tem 2 caminhos. Você pode ir para a vitimização dizendo: eu estou nessa situação por causa dessa pessoa. E você começa agora a alimentar um rancor dessa pessoa, e isso vai te levar com certeza a uma vida de amargura. Ou você pode, a partir da injustiça, decidir confiar. Essa pessoa me injustiçou, me prejudicou, mas ela não tem o poder de me separar do cuidado de Deus. Deus continua conduzindo a minha história, apesar dessa injustiça e talvez até através dessa injustiça. E se é assim, eu posso perdoar essa pessoa. E se você decidir perdoar essa pessoa, você está indo para um caminho de paz, a paz que Deus promete. Qual vai ser o seu caminho? Para onde você vai ir? Qual vai ser a sua decisão? Pensa nisso. Mas a Bíblia, através da história de José, te convida a confiar firmemente
no agir de Deus. Que Deus te abençoe.